Para entender bem o funcionamento de uma pilha, nós vamos estudar a pilha de Daniel. Essa pilha, ela geralmente, os professores iniciam o estudo de eletroquímica falando dessa pilha, apesar dela não ser muito vista no dia a dia. Quando a gente fala sobre pilha, vocês lembram da pilha que vocês usam no controle, das pilhas utilizadas no dia a dia. Mas nós vamos falar dela, pois nela nós encontramos os componentes da pilha. Então é uma pilha simples, fica fácil a explicação e depois nós vamos fazendo essas associações, identificando as pilhas presentes no nosso dia a dia, como a corrosão, que é um tipo de pilha, e nós vamos falar melhor sobre ela também. Então, quais são os componentes da pilha? Quais são os componentes que nós precisamos ter para que uma pilha possa ocorrer? Então, presta atenção. Nós precisamos de um anodo, um cátodo e uma ligação entre eles. Agora nós vamos identificar primeiro esses componentes na pilha e falar um pouquinho do conceito sobre cada um deles. Então, na pilha, nós precisamos ter esse anodo. O que é o anodo? O anodo é quem sofre oxidação. Vocês, já viram no vídeo anterior que oxidar é perder elétron. E nós vamos ter o cátodo, que é quem sofre redução. Olha, para não errar, vogal, vogal, consoante, consoante. Anodo sofre oxidação, cátodo sofre redução. Nós temos aí outro termo também. O anodo que sofre oxidação, a gente pode chamar de agente redutor. E o cátodo, que sofre a redução, nós podemos chamar de agente oxidante. Você está pensando assim, que loucura. Quem sofre redução, que é o agente oxidante? E quem sofre oxidação, que é o agente redutor, mudou tudo agora? Não, pessoal, preste atenção. Quem sofre redução, ele faz com que o outro oxide. Então, ele é o agente oxidante, ele é o agente que fez a outra espécie química oxidar, tá? Então, o nome é invertido, mas tem uma explicação aí pra gente entender, o porquê desse nome que parece estar trocado. Então, se perguntar quem é o anodo ou quem sofre oxidação ou quem é o agente redutor, é a mesma coisa. E quem é o cátodo, ou quem sofre redução, ou quem é o agente oxidante, também é a mesma coisa. Aqui nós temos o zinco e o cobre. Como nós vamos descobrir quem sofre oxidação e quem sofre redução na pilha? Nós vamos analisar o potencial eletroquímico, que vai ser o meu próximo vídeo, tá? Por enquanto, acredita em mim, o zinco sofre oxidação e o cobre sofre redução. Na prova, você vai ter os valores de potencial eletroquímico e a partir dessa análise, não é difícil, vocês vão identificar aí quem oxida e quem reduz. Aqui, nesse primeiro vídeo, eu já estou colocando para vocês que o zinco oxida e que o cobre reduz. Bem, o esquema da pilha, nós temos aqui um eletrodo de zinco e um eletrodo de cobre. Presta atenção que na placa eu tenho sempre a carga zero e no meio eu tenho uma carga positiva, porque nesse meio é colocado um sal, geralmente um sulfato de cada um desses íons, tá? E aqui a gente tem o zinco mais 2 e aqui o cobre mais 2. Nós temos também aqui uma ponte salina, geralmente é usada com cloreto de potássio, para a gente ter aqui um equilíbrio dos íons, tá? Um equilíbrio dessas cargas. Vamos lá, o que vai acontecer? Pela diferença de potencial eletroquímico, eu sei que o zinco oxida. Então, eu vou colocar agora desse lado tanto a reação anódica como a reação catódica. Essas duas reações eu vou chamar de semi-reações. São as semi-reações da pilha. Então, eu tenho uma reação anódica e a reação catódica. Presta atenção
Quem oxida é o zinco. Quando o zinco oxida, o zinco da placa oxidar é perder elétron. Ele vai perder 2 elétrons. Se ele está perdendo 2 elétrons, ele vai ficar com qual carga? Mais 2. Ele está perdendo carga negativa. Se ele perdeu 2 cargas negativas, ele, obviamente, vai ficar mais positivo. Agora, vamos ver isso ocorrendo aqui na nossa pilha. O zinco 0 está virando zinco mais 2. Quando ele vira zinco mais 2, ele vai para o meio. E nisso ele libera 2 elétrons. Esses 2 elétrons estão passando aqui por essa ligação, tá? Entre o zinco e o cobre. Então, o zinco 0 virou o zinco mais 2 elétrons que ele está liberando. Então, quando ele vira zinco mais 2, ele passa para o meio. E esses 2 elétrons estão vindo por aqui. Agora, vamos para a reação catódica. A reação catódica de redução é ganho de elétron. Quem vai ganhar elétron? Cuidado, esse é um erro muito comum em eletroquímica. A gente achar que quem ganha elétron é o cobre da placa. Mas quem vai ganhar elétron é essa espécie química que tem menos elétron do que o cobre da placa. É o cobre mais 2, o cobre que está no meio, com a falta de 2 elétrons, que vai receber esses 2 elétrons que estão vindo da oxidação do zinco. Se o cobre que está com falta de 2 elétrons recebe 2 elétrons, ele vai ficar com a carga 0. Agora, eu gostaria que vocês observassem as características de oxidação e redução nas semi-reações da pilha. Reação anódica, a gente sabe que o anodo é quem sofre oxidação, eu tenho aumento do NOx e perda de elétron. Reação catódica, que é reação de redução, eu tenho diminuição do NOx e ganho de elétron. Observem sempre isso ao montar as semi-reações para que vocês possam verificar se tem algum erro na questão. Nisso, nós chegamos na reação global. Antes de montar essa reação global, eu quero mostrar para vocês agora o sentido. Nós botamos a setinha aqui onde vai, né, para onde vai o zinco. Agora vamos notar isso no cobre. O cobre mais 2 vai ganhar elétron. Quando o cobre mais 2 ganha 2 elétrons, ele vira cobre 0. E para onde ele vai? Para a placa. Isso vai mudar a característica visual da nossa pilha. Nós vamos entender agora o que vai acontecer com a placa e com o meio. Vamos lá? Então, na reação global, eu vou somar a reação anódica e catódica. 2 elétrons de um lado, 2 elétrons do outro lado. Eu vou cortar. Gente, eu sempre corto os elétrons. Na minha reação global, não vai sobrar elétron. Aqui eu tenho zinco 0 mais cobre mais 2, seta, vou colocar agora todo mundo que está após a seta. Zinco mais 2 mais cobre 0. Percebam que apenas pela reação global eu consigo notar quem oxidou pelo aumento do NOx, o zinco, e quem reduziu pela diminuição do NOx, o cobre. Outra forma de representar a minha pilha é colocar primeiro quem oxidou separando apenas por uma barrinha. Então, ele passou de 0 para mais 2. E depois, com 2 barrinhas, eu coloco quem reduziu, tá? Então, o cobre passou de mais 2 para cobre 0. Então, eu separo, né? Peraí que não tá dando para ver, vou subir aqui. Eu separo por 2 barrinhas, representando a ponte salina, quem oxidou e quem reduziu. E entre o mesmo elemento, eu coloco uma barrinha só. Primeiro, eu coloco quem oxida e depois quem reduz. Cuidado que se você trocar a carga aqui, também vai estar errado. Agora, pessoal, olha só. Característica visual dessa pilha. O que vai acontecer? O zinco está saindo da placa e está indo para o meio. Logo, ocorre uma perda de massa nessa placa. Consequentemente, eu tenho um aumento da concentração desse meio, já que está ocorrendo saída do zinco da placa e passando para o meio. Já na nossa placa de cobre,
eu tenho saída do cobre da solução e ele passa para a placa, ocorrendo um aumento de massa no cobre e uma diminuição da concentração no meio em que ocorre a redução. Essa é uma pilha muito comum, muito estudada, e aqui nós encontramos todos os componentes da pilha. A partir dela, fica muito mais fácil a aplicação de outras pilhas e identificação desses componentes, cátodo, anodo, e a ligação entre eles em diferentes pilhas.